Espero que seja uma noite incrível para todos nós. Pelo menos para mim é uma noite muito especial, né? E algumas coisas a gente vai percebendo que o universo vai conectando, né? Então, a Tati daí que mandou uma mensagem faz pouquinho tempo, que está super conectada aí com um projeto que pode avançar com a gente. O Roberto tá aí, ó, em São Paulo no trânsito, analista de marketing. A gente tem a Valkyrie aqui do RH, tá junto com a gente. A Giné, que é consultora, a Lilian, que é consultora. Algumas pessoas eu conheço mais, outras menos, mas ainda assim, sinto que todos nós estamos aqui por um bom motivo. A Cláudia, eu acho que entrou agora. A Cláudia, eu não sei exatamente a Cláudia que eu estou pensando, se foi a Cláudia ainda do marketing. Deixa ela aparecer aí, ou pode ser outra também. Paula, seja bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos. Douglas, de vez em quando você tira umas fotos aí para nós, né? Para a gente registrar esse momento. Vamos lá, meu povo. Estou compartilhando já a tela com vocês, para que a gente tenha o nosso registro com bastante calma, né? E deixo também o aberto aí para vocês, para que a gente possa ir trocando ideias durante essa nossa apresentação desse projeto que nasce hoje para o mundo, né, Douglas? Um projeto nasce hoje para o mundo, mas a gente sabe que, né, se a gestação do ser humano em geral, 9 meses, tem projetos que duram mais, né? E se a gente for falar de Freedom Start, a gente tem uma caminhada aí, depois tem um encontro no meio dessa caminhada, a gente tem a continuidade dela, e para mim é um momento bastante especial. Por quê? Porque a Freedom Start, ela conecta o meu passado, o meu presente e o meu futuro. Olha que bonito, né? Parece que pensei nisso agora, mas é exatamente assim, aqueles que me conhecem um pouco mais de tempo, já me conhecem na minha trajetória, então vai compreender um pouco mais esse processo. Qual que é o nosso grande objetivo com a Freedom Start que a gente quer apresentar para vocês hoje, né? Nosso objetivo é construir resultados sustentáveis através de uma gestão de pessoas humanizada, porque eu não acredito em gestão de pessoas que não sejam humanizadas. E eu entendo que a tecnologia pode nos ajudar nesse processo, é por isso que a gente está aqui no evento, né? Que chama RH Tech, né? É assim que a gente pensou, esse RH com tecnologia. Mas não significa que esse RH com tecnologia, né, e a tecnologia venha para esse RH para desumanizar. Pelo contrário, e exatamente esse nosso posicionamento, exatamente essa nossa proposta. É como a tecnologia pode nos ajudar a humanizar o RH, né? Há uma inversão de valores, há uma nova colocação aqui que eu espero que vocês, né, comprem junto com a gente, porque a gente acredita que é esse o futuro. Né? Uma das formas de desumanizar o RH é dar muita gente, dar uma equipe muito grande para uma só pessoa, né? E exigir dessa pessoa que faça uma gestão humanizada, que faça uma gestão individualizada, que conheça os seus colaboradores dentro de uma rotina maluca que a gente sabe que é impossível, né? E aí a gente cria aquele gestor extremamente sobrecarregado, uma série de responsabilidades, né, com relação a toda a sua equipe em diversos níveis, não só no nível de entrega de resultado, mas no nível emocional, no nível de time, né? E a gente desumaniza o RH, né, dizendo que a gente quer uma gestão humanizada. Isso não é justo, né? Isso não é verdadeiramente humano. E é por isso que a gente tem uma proposta super diferenciada com relação a como a gente pode olhar para esse futuro diferente e incorporar a tecnologia como nossa extensão para aumentar nossos poderes, né? De olhar para as pessoas de forma humanizada e assim construir resultados sustentáveis de verdade. Eu quero passar a palavra, então, para o meu sócio, para o meu amigo, para o meu parceiro que, né, me apresentou esse projeto, me fez apaixonar por ele há mais ou menos também, né? 9 meses aí, senhor Douglas, e que ele possa contar um pouquinho de onde veio essa origem e também se apresentar. Eu pego de volta a palavra aqui para a gente poder entender o que a gente tem de conteúdo super especial para hoje. Obrigado, Ícaro. Obrigado. E para quem eu não falei boa noite novamente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Esse encontro tão esperado pela gente, né, Ícaro? Um momento muito especial e gratidão a todos por fazerem parte desse momento especial que é para a gente, né?
É, vou ser bem breve aqui, né? Mesmo porque a gente perdeu um bom tempo aqui, né? Por causa da conectividade, desse problema de instabilidade de servidor. Mas eu me chamo Douglas Maia, né? Sou aqui de São Paulo. Tenho formação em coaching e desenvolvimento humano pela Anhanguera, Universidade Anhanguera. Eu trabalhei durante 17 anos no meio corporativo, né, na mesma empresa, em uma rede, né, e eu ocupava o cargo de gerência até um momento que nada mais fazia sentido para mim, sabe? Eu estava ali, e sabe como, quando parece que você vai trabalhar e parece que tem uma corda que está te amarrando na cama que você não tem vontade, você não tem ânimo, né? Mesmo porque ali, naquele momento, era um ambiente que não era saudável para mim, né? Então, depois de 17 anos, eu pedi as contas e fui seguir minha vida, né, minha trajetória em outro caminho que eu não sabia qual que era. Eu precisava no primeiro momento, apenas sair dali e, e ter me conectar comigo mesmo, trazer mais saúde para mim mesmo, né, mais bem-estar comigo mesmo. E aí surgiu uma oportunidade de eu ingressar em uma outra organização, né? É, e essa organização, ela trabalha tem a cultura da, da humanização, né? Só é um ambiente humanizado. E quando eu entrei nessa organização, eu vi drasticamente o contraste, o modelo de gestão de uma organização para outra, de uma empresa para outra. E ali me encantou de uma maneira que eu comecei a me desenvolver, eu comecei a buscar ferramentas de desenvolvimento humano, me especializei, fiz várias formações, e eu sempre fui uma pessoa curiosa, uma pessoa que gosta de conhecer coisas novas, aprender coisas novas, né? E lá na minha juventude, tá? Eu não sou tão, eu ainda sou jovem, né? Eu tenho 40 anos, acabei de fazer 40 anos. Lá na minha juventude, na minha adolescência, eu sempre, desde lá, eu sempre fui curioso em aprender coisas novas e eu aprendi na época programação, né? E foi por hobby mesmo, né? Porque eu gostava. Mas era uma coisa que eu fazia porque eu gostava de fazer. E aí, conforme foi passando o tempo, nessa última organização, eu pensei, né? Por que que eu não junto aquilo que eu sei fazer, né? Que é programar, desenvolver sistemas, não de forma profissional, né? Nunca trabalhei de forma profissional para os outros, apenas para mim, né? Buscando soluções para otimizar o meu trabalho e tudo mais. É, alinhar junto com aquilo que eu aprendi com as minhas formações, né? E, e pensando nisso, né? Eu comecei a pensar em uma plataforma que pudesse ser uma contribuição para o mundo, uma contribuição para as pessoas, para que tornasse, de alguma maneira, a vida das outras pessoas um pouquinho melhor. Então, comecei a agregar e desenvolver e pensar e quebrar a cabeça o que eu poderia colocar nessa plataforma, nesse site, né, nessa plataforma. E eu comecei pelo DISC, né, que foi uma das primeiras ferramentas que me encantou no desenvolvimento pessoal. E isso começou em fevereiro de 2001. Então, a Freedom Start já está sendo desenvolvida há quase 3 anos. E de lá para cá, fui colocando outras ferramentas, todas pensando em ser uma solução para um mundo melhor. Eu não tinha clareza qual que seria meu público. Eu apenas fiz. Até o momento que eu falei, eu fiz, e agora? O que eu faço? E aí que entrou o Ícaro, né? O Ícaro é um parceiro aí de longa data, aí, super amigo. E aí a gente conversando, eu apresentei para ele, e aí ele não sei, se é que você se encantou, ô Ícaro, eu não sei o que você pode dizer aí a partir do momento que a gente conversou e eu te apresentei a Freedom. Foi um momento bastante especial e tomando a palavra aí com o Douglas, né? Que para que eu chegasse até o Douglas também, a gente passou por uma pessoa muito especial na minha vida,
com um dos melhores amigos, que é o Thiago Carvalho, né? Meu mentor, amigo, terapeuta, aquela coisa que a gente mistura tudo, né? Aqueles seres que a gente chama de anjo mesmo, né? Que vem para nos guiar, nos orientar. E conversando com o Thiago, ele sempre está a par dos meus projetos, dos meus estudos, o que eu venho criando, o que eu venho pensando, né? Também no meu propósito. E ele falou, cara, conheço uma pessoa que tem algo que fala o que você fala de uma outra forma e que talvez vocês precisam conversar. E aí surge também essa importância da gente compartilhar o nosso propósito para encontrar os nossos parceiros, né? Nesse sentido, e ele me trouxe o Douglas aí nesse presente. Por que a gente fala que foi um encontro de propósitos? Eu acho para a gente somar o meu propósito, talvez o dele, para criar um propósito maior ainda, né? Porque a Freedom, quando eu encontrei ela, era uma plataforma de autoconhecimento, né? Para desenvolvimento humano. E autoconhecimento e desenvolvimento humano é o que eu, né? É o que eu estou aí há uma década, né? Navegando. A princípio, para mim, também é aquilo que eu venho compartilhando com o próximo. E quando eu vi a plataforma, eu falei, cara, é isso, é isso. E durante esse processo, eu também vinha num processo de construção de um livro que está sendo lançado agora, no mês que vem, que é um livro de assessments aplicados para a gestão de pessoas nas organizações, um trabalho de 2 anos e meio, mais ou menos como o Douglas estava pensando ali na plataforma. E aí eu chego, né, encontro a Freedom ali, que otimizou todo o processo, né, trouxe tecnologia para poder fazer a aplicação dos assessments que eu estava estudando, né. Ela falou, cara, acho que é o momento da gente juntar força, né, e trouxe para ele também um público, que é o público que eu acredito que pode ampliar, né, disseminar, multiplicar esse trabalho, né, que é basicamente através da gestão de pessoas, sendo aplicado aos consultores de RH ou sendo aplicado ao RH estratégico dentro da empresa, ou ainda no trabalho de consultoria, né, de gestão estratégica de pessoas, eu entendo que nesse momento a gente pode otimizar esses processos e, de fato, fazer algo que é diferente, né, e poder cobrir, né, de uma forma inovadora, algo que a gente espera otimizar através da plataforma, né? A gente sabe que dentro de uma empresa, dentro de uma organização, que é onde as pessoas passam a maior parte do seu tempo, né? Se a gente não cuidar das pessoas lá dentro, a gente tem, né, diversos problemas sociais e, né, que chegam até, muitas vezes, ao desenvolvimento de doenças exatamente porque as relações são tóxicas, porque as pessoas não se conhecem, não se respeitam na sua individualidade e na diversidade. Então, a plataforma ela tem como propósito olhar para o ser humano como ser humano e atravessar todos os subprocessos de RH, desde o recrutamento e seleção, passando pelo treinamento e desenvolvimento, pensando no desenvolvimento profissional, de fato, no alinhamento do que aquela pessoa quer com qual o propósito da organização para que ela possa crescer, né? Não nadando contra a corrente, mas a favor de uma corrente, né? Que faça sentido para ela também. A gente pode construir cultura organizacional e desenvolver os nossos líderes, né? Acima de tudo, na sua capacidade de entender o outro ser humano, né? De entender como os outros funcionam e como a gente pode gerar resultado junto. Foi assim que nosso propósito está se concretizando como oferecer tecnologia para tornar a gestão de pessoas mais humanizada, respeitando a diversidade e a individualidade de cada pessoa, para que a gente construa resultado sustentável. Por que eu falo de resultado sustentável e não apenas de resultado? Porque se a gente não respeitar a individualidade e a diversidade, a gente pode até ter resultado, mas ele tem prazo de validade, né? E o mais triste de tudo é que às vezes ele termina num prazo de validade, né, violentando o outro, né? Desenvolvendo ali muitas vezes um ambiente bastante tóxico que deixam as pessoas doentes, né? Tati tem um trabalho sobre isso aí que a gente vai conversar depois, mas que é algo cada vez mais comum, principalmente nessa realidade que a gente vive hoje e que a gente precisa se posicionar, né? Mas também não basta vontade. Se a gente tiver só boa vontade, boa intenção, a gente não consegue fazer muita coisa. A gente precisa trazer solução. E os nossos valores têm a ver com isso: liberdade. E aqui, quando a gente fala de liberdade, não só é trazer a liberdade para a pessoa se entender. Ninguém que não se conhece consegue ter liberdade de verdade, né? Você vai seguindo a maré, vai seguindo os fluxos, você não consegue entender
aonde você quer chegar, né? Diversidade nesse sentido de entender que nós somos complementares, né, dentro do nosso processo. Crescimento, né? Com essa visão de crescimento todo o tempo, né? De crescimento pessoal e crescimento profissional alinhado ao conhecimento dos nossos talentos, das nossas potências, empatia, que não é se colocar no lugar do outro, porque esse lugar não é nosso e a gente nunca vai conseguir, né? Mas que às vezes a gente pode se colocar ao lado do outro para entender como ele vê, como ele percebe, como ele escuta, né? Para que a gente possa gerar diálogos, né? Que sejam diálogos de alinhamento e não confrontativos. A gente tem uma ferramenta de feedback que a gente vai mostrar para vocês que ajuda muito dentro desse processo. E profissionalismo, né? Porque é o trabalho que garante que a gente faça esse processo. Tá? Isso tudo tem a ver com o momento que a gente está vivendo, inclusive com o momento mais amplo que a gente está vivendo social. Eu trouxe para vocês a agenda de 2023, né, das estratégias e prioridades das lideranças empresariais nos ambientes de negócio, que é uma pesquisa bastante ampla. Nesse último ano, ela foi feita por 500 grandes organizações aqui no Brasil e que fala sobre qual que é a tendência, né? Para onde essa liderança precisa caminhar. E claro, quando a gente fala da liderança, a gente tem que falar também para onde o RH tem que olhar, né? Se o RH é o primeiro consultor do líder, né, dentro desse processo, ele é responsável pelo desenvolvimento da liderança de todas as pessoas dentro da organização. Então, para onde a gente tem que olhar? E quando a gente olha essa agenda, a gente esbarra em 3 pontos que tem a ver, ou que pelo menos 2 deles têm super a ver, né, com o que a gente está propondo para vocês, para aqueles que quiserem caminhar com a gente, que é a inovação, ou seja, um olhar diferente, né? Às vezes a gente brigar com tecnologia, né, e falar, não, larga essa tecnologia aí, né, simplesmente se afasta disso, e a gente sabe que é cada vez mais imprescindível ou impensável esse afastamento numa sociedade cada vez mais tecnológica como a gente vive, principalmente para as novas gerações, né? A gente falar de tecnologia pensando em humanização é uma revolução, é de fato algo inovador, né? Que a gente precisa trazer e que faz parte dessa responsabilidade ambiental, talvez até num sentido mais amplo, em que a gente precisa de pensar em responsabilidade ambiental, ou seja, como tornar os nossos ambientes mais sustentáveis, né? Como tornar os nossos ambientes menos tóxicos, como tornar o ambiente da organização um ambiente de crescimento, um ambiente de desenvolvimento, né? E não apenas um ambiente violento, né? Onde a gente suga, né? E a gente confronta aquilo que é a essência de cada pessoa. O RH Tech, então, vem apresentar essa proposta. E como é que a gente faz isso, né? Como que a gente pode, então, na prática, de forma objetiva, operacionalizar esse processo? Primeiro, né, a plataforma vai oferecer uma jornada de autoconhecimento, né, para a pessoa que faz parte, né, do colaborador, né, ou o seu cliente lá da consultoria, né, ele precisa se perceber, se enxergar nos diversos aspectos do seu comportamento, né? E essa é uma tarefa que, poxa, é a empresa que precisa ajudar o cara a fazer isso, né? Será que ele não chega lá adulto? Ele já não deveria saber quem ele é, o que ele quer e para onde ele vai? Gente, talvez sim, mas quer dizer que ele sabe? Não. Talvez seja essa a nossa missão, a missão da nossa vida toda, né? E cada vez mais a gente vai compreendendo, né? Toda vez que a gente bate uma década, né? Talvez a gente faça essa reflexão novamente, né? De 10 anos aí, a gente vai, né? E passa de novo. Aos 20 fala assim, agora eu sei quem eu sou, o que eu quero. Aos 30 fala assim, eu acho que eu estava errado, tem que descobrir novamente. Aos 40 vem de novo a reflexão, né? Aos 50 também. É a missão da vida toda. E isso ultrapassa o mundo do trabalho, porque a gente vai passar pelo menos 60 anos da nossa vida trabalhando dentro de organizações. E se a organização não estiver pronta para nos alinhar dentro desse processo, tem alguma coisa que vai dar muito errado. Está dando muito errado, né? As pessoas hoje não conseguem nem ficar nas organizações, né? Porque elas estão em busca da sua própria identidade. Agora, se a gente tiver organizações que contribuam com esse processo, talvez a gente possa, como RH estratégico, diminuir o turnover, como RH estratégico, a gente pode contribuir com um propósito, né, extremamente relevante, que é ajudar o outro ser humano a ser feliz e ter resultado,
né? A gente pode diminuir absenteísmo, tem muita gente doente simplesmente, né, porque elas estão sendo forçadas a fazer o que elas não querem, né? O caso do Douglas aí, né, que parecia que tinha uma corrente, uma corda amarrando ele para levantar da cama. Quantas pessoas não estão nessa situação hoje, né? Então, essa missão, ela deixa de ser uma missão individual no sentido que há uma comprovação clara, né, de uma necessidade social e de uma necessidade de mundo, né, real, que parte da nossa realidade prática, né? Outro dia eu estava escutando uma pesquisa que fala que 32%, pelo menos, das pessoas que respondem à pesquisa dizem que odeiam o que fazem. É aterrorizante a gente pensar nisso, né? Elas falam que não gostam, elas falam que odeiam o que fazem, né? A grande maioria não gosta. E só uma pequena parcela da população entrevistada diz que está alinhada no seu propósito naquilo que faz. Ou seja, que veio aqui, né, e que se sente conectado de fato. Isso não deveria ser assim, não pode ser assim, a gente tem que fazer alguma coisa para mudar. Mas claro que se a gente parte para essa mudança apenas com a nossa opinião, a gente pode errar, e errar feio. É por isso que a nossa tarefa, mais do que nunca, é pesquisar, é perguntar, e perguntar de uma forma inteligente. O que eu digo que é perguntar de uma forma inteligente? É perguntar através das pesquisas comportamentais que já são validadas e que ajudam a gente entender o outro e também o outro se entender, né? E aí a gente tem o Assessment DISC, que vai trazer como a pessoa funciona. A gente tem relatório e assessment de valores, que vai falar e vai ajudar a pessoa a enxergar quais são os seus critérios para tomada de decisão, quais são os seus principais atalhos para o seu processo de autorrealização que elas precisam entregar, de que forma para se autorrealizar, suas linguagens de reconhecimento e valorização pessoal, como elas se sentem, né, conectadas, como elas criam vínculos com o outro através do afeto, né? As âncoras de carreira que vai ajudar a gente a identificar onde a pessoa deve estar, né? Em que tipo de desafio ela vai melhor performar, e os seus sabotadores, as suas crenças, né, limitantes, os padrões mentais que impedem que ela avance. Quando a gente traz esse plano, né, de autoconhecimento, de autoliderança, de autogestão para a pessoa, e a gente traz clareza para ela consegue se entender melhor e se posicionar de verdade. Eu gosto de uma frase que eu, né, aqueles que me conhecem já escutaram: clareza é poder, né? A gente dá poder para a pessoa. E esse poder, né, ele sempre é revertido, né? Ele sempre é canalizado para quem nos ajuda. É uma forma muito saudável da organização conquistar as pessoas de uma forma legítima, né? E talvez, né, avançar não só para ter 5 colaboradores frustrados, né? Ou colaboradores meio que escravos, né? Trabalhando pelo pão e pelo teto, mas que a gente possa conquistar, né? E desenvolver vínculos reais onde as pessoas vão se desenvolver enquanto desenvolve a organização. Essa é a primeira etapa. A segunda, ela é tão incrível quanto a primeira, né? Que é dar direção para a pessoa. Mas agora essa direção ela vem alinhada com o conhecimento que a pessoa tem sobre ela, né? Ela vem alinhada com entender onde são os ambientes, os desafios que eu preciso posicionar essa pessoa. Ela vem alinhada para eu entender onde estão os conflitos, os confrontos de desafetos apenas por falta de conhecimento das nossas linguagens de reconhecimento. Então, quando a gente faz esse trabalho junto com o nosso colaborador, a gente se torna um RH estratégico de verdade quando a gente alinha essa pessoa ao propósito da empresa e a gente vai dar direção agora. A direção sempre começa com PDI, né? E esse nosso PDI, você vai ver que ele é um PDI avançado, porque ele vai trazer tecnologia para nos facilitar algumas questões, né? Vou adiantar aqui para vocês algumas coisas que a gente faz que é super bacana. Toda vez que a gente seta um objetivo para a pessoa, a gente olha para esse objetivo, tecnicamente falando, perguntando a que competência esse objetivo necessita para que seja realizado. E a inteligência do sistema, de forma automática, já traz o contraste, né? Olhando para o modo de funcionamento da pessoa através do mapeamento DISC dela. De forma que a gente consiga, então, ir no ponto-chave, né? O que pode impedir ela de chegar onde ela quer?
a gente tem como ferramenta de análise o feedback comparativo, para a gente comparar as percepções do líder e da pessoa, né, sem julgamento, né? E aí a gente consegue trazer esse feedback comparativo para que a pessoa entenda que a gente veja quem ela é no seu comportamento, quem ela acha que tem que ser, e o líder responda o que espera dela. E a gente encontra, então, os pontos também, né, onde estão pontos de percepções ali que estão desalinhados para que a gente possa trabalhar junto, né? E avaliar todo o tempo roda da vida dela, no sentido de olhar qual que é o seu nível de satisfação, como ela está, no que ela está evoluindo, no que não está, e como a empresa contribui para o todo. A gente já sabe, né, que não basta mais aquela satisfação do trabalho medida só por remuneração, né? A gente fala agora sobre bem-estar, a gente fala sobre ambiente emocional, né, de valor, a gente fala sobre ambiente social, né? E a roda da vida ela vai trazer essas novas percepções até para a gente entender um novo nível de satisfação dos nossos colaboradores. Por outro lado, e junto, a gente tem que olhar uma equipe, porque não adianta a gente fazer gestão individual sem olhar para a nossa equipe se a gente está na posição de gestão de pessoas e de liderança. E aí a gente tem 3 ferramentas, né, que faz parte do líder, que ajuda o líder e o RH, né, a fazer uma melhor gestão desse time. Primeiro, um feedback 360, onde a pessoa pode investigar como um time todo está percebendo ela através das competências que ela está manifestando no dia a dia, e onde ela pode pegar pontos de desenvolvimento. Algo que ela acha que está mostrando, mas ninguém percebe. Coisas que ela não está percebendo, que ela mostra, mas todo mundo percebe, né? E isso ajuda no processo ali do desenvolvimento dela. A gente tem avaliação de desempenho, e eu tenho batido um pouco nessa tecla junto com os profissionais de RH e junto com a liderança. A gente precisa rever seriamente a avaliação de desempenho e não esbarrar na avaliação de desempenho como ela era feita tradicionalmente, né? Lá em setembro você manda uma ficha enorme para os líderes responderem sobre cada pessoa, demora 2 meses para ele responder da equipe inteira, depois mais 1 mês, 2 meses para o RH avaliar, e aí ele faz a avaliação de desempenho em setembro e recebe feedback em abril, quando ele nem é mais a mesma pessoa. Já deu tempo dele, né? Algumas vezes já deu tempo até dele sair da empresa. Ele nem está mais lá quando vai receber o feedback, né? Porque ele já estava cansado. Você estava insatisfeito em setembro, irmão, em abril já foi. Não serve mais, né? Então, o Nine Box é uma ferramenta atual, imprescindível, para a gente poder olhar para o nosso time e traçar estratégias de fato de como vai desenvolver esse time, né? E no caso, inclusive, de ter que realocar esse time, a gente tem uma análise de cargo que vai permitir que a gente entenda quais são as posições através das competências do cargo e compare de forma rápida e assertiva, né, com os mapeamentos DISC dos colaboradores, entendendo qual que é o nível de compatibilidade que aquela pessoa tem para cada cargo. A Freedom Start, então, ela vai trazer através desse processo, né, que nem eu disse, uma ampliação do poder de gestão, partindo do indivíduo, né? Mas que leve esse indivíduo se conectar com essas responsabilidades em termos de desenvolvimento, né? Olhando lá, pelo menos para os níveis de desenvolvimento lá do nosso famoso chá, né? Conhecimento, habilidades e atitudes, setando ações concretas para que a gente possa acompanhar essa pessoa, né? E avaliando ela a todo momento junto com o time, tanto com o feedback 360 quanto no Nine Inbox, para a gente estar alinhando ela ao cargo que ela está exercendo nesse momento. Bom, antes de eu passar para vocês e entender como a gente quer apresentar isso, tanto para os consultores quanto para a equipe, né? Eu acho que seria interessante a gente só dar uma navegadinha no sistema para trazer para vocês uma experiência, vamos dizer assim, prática, né? Da coisa, para vocês verem como está bonita a nossa ferramenta, como vocês, né, podem fazer parte desse processo, ajudando, né, a gente tornar esse momento mesmo, né, esse processo um processo viável para que a gente possa trabalhar. Bom, vou começar lá desde o começo. A ideia agora é só um overview, minha caminhada dentro do sistema. Então, vai ser bem tranquilo.
essa nossa telinha aqui de abertura do sistema para vocês conhecerem, né? E como o Douglas disse lá no início, né? A nossa intenção é que o sistema seja um portal, e um portal não da empresa, mas um portal para que a gente olhe o colaborador, né? Para que a gente encontre ele lá dentro, né? Para que ele deixe de ser um número, né? E ele de fato possa se tornar um indivíduo, né? Dentro desse processo. Aqui a gente tem a gestão, né, geral, aqui tem todos os meus, né, colaboradores ou clientes que eu já, né, fiz questão de trazer para cá. Eu vou entrar dentro de um colaborador aqui, né, eu vou enxergar um colaborador que vocês conhecem que chama Ícaro Barbosa. Talvez vocês consigam ter uma visão mais clara a partir desse movimento aqui, tá? E aí trazendo para vocês como esse portal ele se diferencia, né? Primeiro ponto, tem um ponto que eu acho importante desde o início, né? Ter foto da pessoa, né? Você já olha para a pessoa, você já não olha mais para um número, para uma linha do Excel, né? Você não olha para um relatório, você olha para a pessoa, né? Essa nossa ideia de pessoalizar, né? Essa gestão, da gente conseguir, no mínimo, nos detalhes, encontrar a pessoa lá. Então, a ideia é que a gente possa olhar para a pessoa, e dentro desse olhar para a pessoa, a gente inclusive tem informações bastante pessoais dela, né? Dentro desse processo aqui. Inclusive, eu não coloquei minhas informações, mas daqui a pouco vocês vão entender porque essas informações elas são importantes. É importante que cada colaborador tenha uma bio. O que é uma bio? Né? É a sua história, né? Quem é essa pessoa, Ícaro Barbosa, no que ela é formada, mas também se ela é casada, se ela tem filhos, se ela tem alguma questão importante, né, que a gente precisa destacar, né? A ideia é que a gente possa enxergar na bio, né, que fica logo aqui no início do sistema, um pouco de quem que é essa pessoa nesse movimento. Que idade que ela tem, que setor que ela trabalha, que cargo que ela exerce, quanto tempo ela tem de empresa. Isso impacta tanto no processo de gestão, principalmente quando um líder está assumindo uma equipe nova, ele precisa saber quem é mais antigo, né? Aquela informação é relevante, porque os mais antigos eles têm a inteligência, a cultura da empresa, né? Então, quanto tempo ela tem de empresa, em que momento ela está, modelo de contratação, estado de origem, né? Tem até o signo aqui para aqueles que gostam, né? Para personalizar bastante aí e entender de fato quem é essa pessoa numa ficha bastante simples, que a intenção é que cada colaborador aí possa preencher junto com o seu gestor. E depois a gente vai navegar, né? Navegar onde? No conhecimento desse colaborador a partir do quê? A partir dos seus, dos nossos assessments, né? O assessment, gente, é toda ferramenta que pode revelar o comportamento daquela pessoa observável. Não só o comportamento, mas as suas motivações, né? Os seus critérios de tomada de decisão, né? Os seus critérios de identificação, os seus ambientes preferidos, né? E através disso, então, a gente acertar na gestão de pessoas. Começa no DISC, quem é essa pessoa, né? Qual que é a distribuição, como que está o gráfico, os gráficos dela, aqueles que são mais técnicos vão entender, né? O seu gráfico natural, adaptado, situacional, de liderança, né? Depois vai navegar sobre cada um dos perfis e a distribuição dos perfis dessa pessoa, que a gente pode gerar o relatório, inclusive entregar o relatório para a pessoa, para ela viver esse processo de autoconhecimento em cada um dos perfis, né? Vai trazer para a gente as suas competências, uma análise individual das competências dessa pessoa, né? Para entender como que ele está se desenvolvendo, que vai dar subsídio para a gente olhar para o nosso PDI lá na frente depois, né? Olhar para o nosso gráfico de competência, como ele está e como essa pessoa se sente, né? Necessário para ser adaptada. Nossos valores. E valores têm se tornado cada vez mais importante, inclusive para a formação de cultura, inclusive para o recrutamento e seleção, né? Para aqueles que fazem recrutamento e seleção e vão utilizar a plataforma, entregam laudo para os clientes, o mapeamento de valores pode ser uma informação importante, né? Dentro desse processo, até para enriquecer o seu laudo e trazer para a empresa um parecer sobre os valores pessoais e os valores da empresa, o quanto se identificam ou não,
né? Isso enriquece bastante. As linguagens de reconhecimento, para que o líder entenda primeiro quais são essas linguagens, então tem toda uma contextualização explicando cada uma delas, né? A gente tem 5 linguagens de reconhecimento pessoal, né? E depois, qual que é a mais forte, para que ele possa gerar mais conexão, né? Então, se eu estou olhando o meu colaborador e eu estou chegando agora e eu entendo que a linguagem de reconhecimento dele é atos de serviço, eu sei como adaptar o meu comportamento para criar um vínculo mais forte com esse colaborador. Se eu estou entrando agora como líder, né, e eu pego o meu time, eu vejo que a linguagem mais forte daquela pessoa do meu time é palavras de afirmação, eu sei que ele tem uma necessidade maior de feedback, né? Então, eu vou buscar ele para reafirmar e para a gente fazer mais alinhamento, gerando cada vez mais conexão para essa liderança ser mais saudável, né? As âncoras de carreira que nós conhecemos, né? Como essas âncoras podem nos ajudar a entender a que lugar, em que projeto, que tipo de contribuição o nosso colaborador mais tem, né? Como que essa contribuição pode se formar de uma forma assertiva, de uma forma bacana, né? E os nossos sabotadores, aqueles que conhecem o livro da inteligência positiva, a gente trouxe para cá, né, esses relatórios, esse relatório em específico, que fica dentro do portal. Você vê aqui que a gente não sai de relatório em relatório, né? A integração da Freedom Start é você poder ver os diversos aspectos do comportamento, os diversos aspectos motivacionais, os diversos ambientes que essa pessoa melhor se conecta em um só lugar, né? Para então, entendendo essa pessoa, sabendo que ela é e tendo posse ali um pouquinho da história dela, a gente olhar para o que ela precisa desenvolver para suas metas, seus objetivos, entende? Então, aqui a gente tem um super diferencial nesse sentido, onde a gente vai traçar, então, o objetivo do nosso liderado. A gente chama ele de PDI avançado porque sempre quando a gente traça um objetivo, né, para esse nosso liderado, a gente vai dizer que competências o nosso liderado precisa ter para que esse objetivo possa ser executado, né? E de forma inteligente, o sistema vai comparar com o perfil natural dele, já apontando para a gente aonde que está a distância entre o que ele é naturalmente, o que ele tem para entregar, e o que eu estou exigindo dele. E aqui a gente começa até nesse ponto, né, de entender esse objetivo está assertivo, né? Se está e ele está disposto a se desenvolver, quanto tempo será que precisa, né? Como que a gente vai estabelecer um degrau a degrau, né, para que esse objetivo e esse crescimento seja saudável, né? E onde a gente vai trazer, principalmente dentro desse processo, a gente vai criar objetivo, dizer qual é a competência principal na qual a gente quer desenvolver esse nosso profissional, esse nosso colaborador, olhar para o chá, entender que uma competência ela se desenvolve num tripé de conhecimento, habilidade e atitude. E a gente pode escolher por onde a gente vai começar esse desenvolvimento, né? Se ele já tem conhecimento sobre o assunto, o que falta é mais atitude, né? Se ele já tem atitude, o que falta é ele treinar mais ou dar frequência para ele, né? Aonde eu vou dizer por onde ele começa e determinar quais são as ações que ele precisa cumprir, né? Para que aquele objetivo seja um objetivo de fato validado, né? E para que eu possa ver o processo de crescimento dele de forma humanizada, tendo todo esse alinhamento feito antes, né? E dizendo lá onde que ele está dentro, se ele já está em andamento, se ainda é um processo que que ele precisa ter, que a gente precisa ter mais calma. Ah, e a última informação importante, né? Data. Quando começa, quando termina, né? Para que os objetivos eles tenham começo, meio e fim, né? E sejam setados de uma forma bastante legítima dentro desse processo. Então a gente vai acumulando mini objetivos, mini metas, né? Que estão extremamente direcionadas e facilitadas sobre o que a pessoa precisa fazer de verdade para evoluir, né? A gente tem o nosso feedback comparativo dentro da nossa ferramenta, que eu sou apaixonado por ele, porque
a gente envia para o nosso... A gente se avalia e a gente envia para o nosso líder qual é a percepção que ele tem sobre nós, né? E ele vai responder essa percepção que ele tem sobre nós. E depois a gente vai conseguir ver de forma gráfica, de forma clara, como eu sou naturalmente, como eu acho, né? Qual que é as expectativas, como eu sinto que as pessoas querem me ver, mas como que o meu líder me enxerga de fato, entende? E através dessa visão clara, eu consigo então gerar um feedback muito mais assertivo, porque eu já sei onde está o desalinhamento de percepções, entende? Eu naturalmente tenho um estilo realizador e meu chefe quer que eu tenha um estilo conquistador. A gente precisa conversar sobre isso, fazer esse alinhamento, né? Dentro do nosso processo. E, bom, aqui ele vai olhando, a gente pode pedir esse feedback comparativo para várias pessoas, inclusive, né? E ele vai mostrando o quanto esse feedback está alinhado, as expectativas estão alinhadas, as expectativas estão desalinhadas, né? Dentro desse processo. O que nós temos também um feedback 360 que, putz, muito legal, porque eu posso fazer perguntas específicas para um time todo e ter a resposta em alguns minutos. De 40 pessoas, imagine que eu quero ter um feedback sobre uma competência que eu acho que eu tenho. E eu quero perguntar isso para 40 pessoas. Ontem eu tava no BP, entregando, né, o Master BP. Tinha uma aluna lá no Master BP que ela falou que tinha uma líder que tinha 131 pessoas debaixo dela, né? Como essa líder se autoavalia sobre a percepção da sua equipe? Entende? Tem como, gente, ela parar e ficar conversando, porque não vai ter como. Com uma ferramenta dessa, em alguns minutos, ela pode adquirir qualquer percepção, né? Por exemplo, ela poderia montar a pergunta: você acredita que eu sou próxima, né? Que eu tenho uma gestão próxima, uma gestão humanizada, né? E ela pode montar essa pergunta baseado, né, na percepção dela do que é ser próxima, né? E do que é ser humanizada, baseado em competências. Olhando para isso, ela vai ter um gráfico de resposta depois. Uma combinação sobre como ela se percebe, como as pessoas percebem ela, em como ela não se percebe, mas as pessoas estão enxergando isso nela, né? E como ela não se vê e os outros também não veem ela desse jeito, percebe? E aí, através daqui, ela pode ter uma visão cada vez mais clara de como está a gestão dela e o que ela quer melhorar, né? Vamos supor que aqui ó, ela diz que é agressiva, no eu aberto, ela se vê agressiva, arrogante e determinada, né? E lá no eu oculto tem gente falando outras coisas, né? São pontos importantes para ela entender não só o que estão pensando sobre ela, para ela poder alinhar, né? Mas o quanto dessa equipe está pensando aquilo sobre ela, entende? De forma que ela consiga se orientar rapidamente, né? Que nem eu disse, ela pode mandar esse link num grupo de todo o seu time, pedir para ele fazer essa resposta, em 5 minutos ela tem resposta de todos compiladas, por porcentagem, para ela poder depois, às vezes, até dar um parecer, dar um feedback, né? Se orientar, né? E a gente tem a roda da vida que pode ser consultada a qualquer momento. Hoje, como que a roda da vida tá sendo construída? O líder gera um link para a pessoa, né? Ele vai gerar um link para a pessoa e enviar esse link da roda da vida para a pessoa. Aí a pessoa responde e a roda da vida vai aparecer aqui automaticamente para essa pessoa. As respostas que a pessoa se deu vão aparecer aqui. O líder pode enxergar os pontos de insatisfação que talvez tenham a ver com o trabalho, e então chamar ele para o feedback. Além disso, o sistema ainda faz um apontamento sempre que a pessoa responde um nível de satisfação igual ou menor que 5. Entende? Acabei de entender, queria saber como que o Ícaro está, né? Tá satisfeito. Em finanças, ele deu 5. Opa, reunião de feedback. Vamos entender qual é a insatisfação de remuneração. Percebe? Carreira e trabalho. Vamos entender que falta de perspectiva essa pessoa tem, né? Sobre o seu próximo passo.
De forma que a roda da vida não se torna só um objeto bonitinho, mas ele se torna um objeto de gestão estratégica de verdade, né? Para que a pessoa possa se orientar dentro desse processo. Além desse programa, né, baseado no autoconhecimento e baseado, né, no direcionamento da pessoa, validado por feedback comparativo 360, pelas anotações de feedback que eu tenho para essa pessoa a todo momento, a gente tem também dentro do nosso processo as duas ferramentas de análise de time que são importantes, né? Começar com a análise de cargo, que ela é mais simples, é quando eu construo um cargo, né? E dentro desse cargo eu coloco quais são as competências que eu quero para a pessoa que vai atingir esse cargo, e eu posso simplesmente ir validando o meu time para entender se eu já tenho alguém que responde às competências comportamentais desse cargo, né? Então, aqui de uma forma muito simples, né? Eu tenho o cargo de gerência comercial, em que eu disse que competências eu quero desse cargo, competências comportamentais, e eu vou entendendo dentro do meu time, num panorama geral, né? Quem são, de alguma forma, as pessoas que respondem a essa combinação, né? Que eu quero. Vou pegar uma pessoa aqui, né? Você vê que é muito simples. Peguei só uma pessoa para você ver e acabei de pegar a Maria Isabel para entender se ela serve não, se ela é adequada, né? Essas competências delas estão adequadas para o cargo de gerência geral. E ele já me falou que essa compatibilidade está levemente difícil, né? Ou seja, se eu colocar Maria Isabel nesse cargo na exigência dessas competências, ela vai ter dificuldade, percebe? Então, aqui a gente vai encontrar quem são as pessoas certas para o cargo. Sabe aquela ideia de colocar a pessoa certa no lugar certo? Como é que a gente faz isso? E quando a gente tem uma equipe grande, então, como a gente faz essa avaliação? Entende? Se tudo começa no comportamental, exatamente porque a gente vive falando que as pessoas são contratadas pelo técnico e são demitidas pelo comportamental, né? A gente precisa fazer essa inversão e começar a avaliar pelo comportamental primeiro, não pelo técnico. Entende? A gente tem que fechar a porta de saída. Porque é na porta de saída que a nossa gestão estratégica falha e falha com prejuízo para o resultado da empresa, da área e da própria equipe. Porque a rotatividade alta impede que a gente gere uma cultura de produtividade. Entende? Então, essa ferramenta permite que a gente consiga uma avaliação rápida, clara e assertiva todo o tempo, né? E que é potencializada depois quando eu quero olhar o meu time através do Nine Box, né? Onde também, de forma simples, aqueles que fizerem a formação, né, da FIDOM depois vão se aprofundar no Nine Box com a gente. É uma metodologia incrível de avaliação de desempenho, onde eu consigo enxergar onde a minha equipe está de forma mais predominante e traçar estratégias de desenvolvimento de time, entende? Eu preciso entender se meu time é um time talentoso, se ele é eficaz, se ele é produtivo. Eu só estou com um time insuficiente. E eu tenho que conseguir enxergar isso, né? Por amostras, para eu traçar uma estratégia, mas de forma individual também, né? Onde também aqui no meu quadrante, independente de quantas pessoas eu tenha, eu consigo avaliar de forma rápida pelos dois eixos de adequação de comportamento, né, e desempenho, onde é que as pessoas têm, inclusive quem são os nossos futuros líderes que estão prontos para o plano de sucessão, entende? Então a ferramenta ela vai trazer o quê, né? Além desse olhar humano, ela vai trazer agilidade, dinamismo para o nosso processo de tomada de decisão, entende? É isso, basicamente, que a gente quer propor, e é isso que a gente chama, né, de gestão de pessoas humanizadas. Gestão de pessoas passa pela avaliação de desempenho, avaliação comportamental, passa por colocar a pessoa no lugar certo, né? Não simplesmente eu mudar a pessoa de lugar e colocá-la dentro de um cargo que ela não tem compatibilidade e depois ficar reclamando dela, né? Eu vi recentemente aí um caso, né, durante um processo de consultoria, de uma pessoa que tinha alta performance
e ela simplesmente foi jogada como líder, né? Não foi colocada, não foi promovida como líder, ela foi jogada como líder, né? E agora eles estão pensando na demissão da pessoa, entende? Então, eu peguei uma pessoa da área técnica que tinha alta performance, extremamente feliz na empresa, há 2 anos e 10 meses, joguei ela como líder do dia para a noite porque o meu líder tinha se demitido, né? E agora que ela não consegue bater porque ela não tinha condições antes e eu não enxerguei, agora eu vou estragar a carreira dessa pessoa, entende? Olha o cuidado que a gente precisa ter, olha como a gente tem uma responsabilidade grande. E olha como consultores de RH e como consultores de desenvolvimento humano, a gente tem a responsabilidade de trazer ferramenta, porque são muitos conceitos. A gente demorou, às vezes, 10 anos, 20 anos para poder tomar uma decisão um pouco mais intuitiva, que não é nada de intuitiva. Faz 10 anos, 20 anos que a gente está estudando, né? Não dá para a gente dar essa responsabilidade para um líder que acabou de sair da área técnica e simplesmente dizer que ele não sabe as coisas. Ele não está pronto. E o que a tecnologia faz? Aproxima ele, dá velocidade para ele, dá assertividade para ele. Não faz ele desconectar do humano, né? De enxergar o humano que tem por trás desse processo. Bom, olhando para isso, né? Eu vou me acelerando para mostrar para vocês até o que a gente tem previsto, né? E fazer os convites para vocês que a gente quer fazer. Como que essa plataforma vai funcionar de forma prática para os nossos consultores que quiserem estar com a gente nesse nosso movimento? Para o consultor, né, que quiser ser um assinante junto com a gente, o custo de assinatura para ele mensal vai ser de R$ 120 por mês apenas, para ele conseguir gerar o total de 5 relatórios mensais. Ou seja, ele tem um custo aí, né, bastante baixo para poder investigar. Ou os 5 relatórios de um só cliente, para ele poder fazer um dossiê completo, né, sobre a assertividade daquela pessoa e o plano de desenvolvimento dela, ou ele pode usar 5 relatórios para gestão da porta de entrada, aplicando DISCs, né? E ele tem até 5 DISCs para poder aplicar, né? E já colocar a pessoa no plano de desenvolvimento dela, né? Então, esse é um plano de consultor bastante acessível que a gente pensou dentro desse processo, tá? E a gente quer contar com a ajuda dos profissionais de RH, dos nossos parceiros, né, dos nossos embaixadores, para que a gente possa entrar nas empresas, né? Principalmente também, quando eu falo principalmente, não que a gente exclui grandes empresas, mas aquelas empresas que não precisam mais, né, as pequenas e médias empresas que não têm, às vezes, muito recurso, mas que um projeto como esse pode fazer a diferença na empresa como um todo, né? De forma muito significativa. E dentro dessa nossa proposta indecente, vamos dizer assim, né? Numa assinatura anual, cada colaborador teria um custo mensal de R$ 9,97 por mês, para que a empresa, sem limites, pudesse fazer toda a gestão dele, de aplicação de assessment, de todos os assessments, acompanhamento e utilização de todas as ferramentas de gestão de pessoas, tá? Então, assim, a intenção mesmo é que a gente consiga entrar, e os planos para a empresa são válidos a partir de 7 colaboradores, né? Ou seja, R$ 70 por mês, para fazer gestão de pessoas completa, né? De forma integral, de forma personalizada, de forma que a gente, de fato, consiga cumprir esse nosso papel. O que que a gente tem para vocês? Aí eu queria já chamar vocês aí para a nossa diversão, para o nosso encerramento aí, né? E que eu vou também abrir para o Douglas, que a gente tem de brincadeira para o dia de hoje, para vocês que estão com a gente aqui nessa noite tão feliz, né? Aqueles que querem, né, ter o acesso à plataforma, você não quer nem ser assinante, só quer ter o acesso e não tem ainda, sei que algumas pessoas já têm, né, jovem Sidney já tem, algumas pessoas já têm, mas quem não tem ainda, né, esse QR Code te leva para um formulário de cadastro, onde a sua aprovação na plataforma vai ser automática depois daqui, né? Até amanhã, vou dar para até amanhã, a gente vai lá e te aprova para você receber seu login e sua senha, tá bom? Basta preencher esse formulário aqui e você já vai ter o acesso à plataforma. Junto com isso, você vai ter o quê? A garantia de um consultor
né, que você tem acesso à plataforma e você vai receber de presente aí o primeiro mês gratuito, como se você fosse assinante, ou seja, na sua plataforma, no seu acesso, vão vir 5 assessments, né? Vão vir 5 créditos para você utilizar como você quiser. Se conhecer melhor, se auto-aplicar, né? Utilizar uma parte para você e utilizar uma parte para o outro, testar no seu primeiro cliente, faça como você quiser, faça o uso, garanta o acesso até que você possa, né, caminhar com a gente para para sua assinatura, para sua primeira assinatura, se um dia você quiser. Bom, caminhando aqui. Ah, esse aqui é especial, esse serve para todo mundo agora, né? Todo mundo, né? E, cara, eu gostei demais, achei muito legal, cara, era isso que eu estou procurando, é isso que eu quero testar, é isso que eu quero ver, para mim fez muito sentido, né? E eu estou afim mesmo de já me tornar assinante, né? Garantir o meu acesso, garantir o meu bônus aí de 5 e me tornar assinante. Se você fizer isso hoje, nessa noite, junto com a gente, além de uma grande alegria e de formalizar aí que você vai ser quase um cofundador, né? Os nossos primeiros assinantes dentro do nosso processo. Esse QR Code ele te leva para a primeira assinatura, para o pagamento da primeira assinatura, que é R$ 120. Com isso, você não vai receber só os seus 5 créditos, você vai receber seus créditos em dobro, tá? Então, a gente vai dobrar o benefício do seu primeiro mês, tá? Então, se você quiser estar com a gente como assinante, de fato, né, e caminhar nessa história com a gente, você pode fazer o pagamento aí no Pix, né? Pega a chave Pix ou pega o QR Code que te leva direto para lá. Você se torna assinante. Como assinante, você recebe seu acesso, os 5 créditos, a gente vai dobrar eles, né? Para que você tenha aí um amplo poder de aplicação e já poder utilizar a plataforma de uma forma bastante significativa. Último convite e super especial, tá? Pessoal, essa apresentação a gente manda por e-mail assim que terminar, tá? Para todo mundo ter, se não deu tempo aqui, o cara tá falando rápido, né? Porque a gente já atrasou bastante lá no início, né? Então, vai mandar lá, mas tome decisão quanto antes vai ser importante. Gente, o seguinte, importantíssimo, né? Acho que essa é a melhor parte do nosso projeto de crescimento aí. Nós queremos abrir a oportunidade, né, daqueles que de fato se identificaram não só com eu quero usar uma ferramenta, mas se identificaram com a nossa proposta, com os nossos valores. Eu quero fazer parte desse projeto, né, desse projeto de crescimento. Eu quero ser, né, um consultor ou um RH estratégico, né, que vai mudar a gestão de pessoas, trazendo o conceito da humanização com a tecnologia. Quero ser essa pessoa, né? Aí eu quero fazer o convite para vocês se tornarem, né, acessarem, né, e a gente poder conversar sobre a proposta de você ser um embaixador da Freedom Start. O que significa ser um embaixador? Em que compra a ideia, que vende a ideia, que usa a ideia, né, e que leva essa mensagem, esse nosso propósito junto com a gente, porque acredita nele. Eu criei um grupo exatamente para quem tem esse desejo, para quem se viu, para quem se identificou com esse desejo. Não é automático, tá? As pessoas que entrarem nesse grupo hoje, eu vou chamar individualmente amanhã para a gente conversar. Porque a proposta não é uma proposta de um dia, é uma proposta de caminhada, né? De jornada, né? De troca, né? E a gente está disposto a oferecer mais para vocês do que só uma plataforma. De maneira geral, só para que você entenda o viés geral da proposta, a gente está disposto a oferecer a comunidade RH Tech, onde vão ter formações quinzenais sobre a aplicação de tecnologia para a gestão de pessoas e oportunidades que a gente pode abrir no mercado. Vão ser encontros quinzenais. Quem quiser parte, como embaixador da nossa comunidade RH Tech. Tudo bem? Certificação da Freedom Start. A gente vai lançar a nossa primeira turma de certificação, né? Onde a gente vai ensinar, né? Compartilhar o nosso conhecimento e aprofundar em cada um dos assessments e como a gente utiliza a plataforma para gestão de pessoas.
A gente entende que a gente tem que preparar vocês até o nível de vocês poderem implantar num cliente, né? Então, vai ser uma formação robusta de algumas horas aí para a gente poder prepará-los para que vocês sejam certificados, utilizem, né, e sejam capazes de propor para as empresas, né, essa solução. E você é um embaixador, então você recebe a comunidade, tem que participar da comunidade, né, tem que aprender. Quem não quiser aprender, não vem, né, porque é uma comunidade de aprendizado, né. Depois, certificação, o curso completo, e a gente vai chegar no nível de comissionamento que a gente está definindo. Não vai ser nesses 3 primeiros meses, que a gente está em fase de lançamento, mas a partir disso, os nossos embaixadores que apresentarem a proposta, né, e trouxerem o cliente, vão ganhar junto com a gente, né? A ideia é a gente trabalhar num nível, né, ganha, 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 que a gente possa ganhar, que o nosso consultor ganhe. Ele já está ganhando, ajudando essa empresa, mas que ele ganhe também financeiramente, né? E que a gente possa gerar um impacto positivo na empresa, que essas pessoas possam ganhar também, né? Então, a gente está desenhando um nível de seleção para esses embaixadores, né? Entregando muito e, claro, temos exigências, por isso que a gente vai conversar com vocês, que são possíveis, né? Compromissos, né? Participação, divulgação, né? Da nossa mensagem, do nosso propósito, da nossa plataforma. E a gente quer, de fato, encontrar as pessoas certas para a gente poder crescer. E nós vamos crescer. Ah, mas vamos. Ah, mas vamos crescer bastante. Esse grupo, então, é para quem quiser, então, ter o meu contato, né? E junto com o Douglas, e poder bater esse papo com a gente para entender como seu momento, sua história, seu contexto, como você pode utilizar, né? E como você pode crescer com a gente. É importante que o embaixador se torne um assinante, né? Porque, enfim, ninguém vende que não compra, né? Não tem como, né? Então, o mínimo, uma validação mínima para se tornar um embaixador e começar com a gente é que seja um assinante, para a gente poder caminhar, então, junto nesse sentido, tá bom? Senhor Douglas Maia, que está aí quietinho, vendo essa Tô apresentação, observando aí, apreciando a está olhando apresentação. junto comigo esse pessoal lindo. Pessoal, vou tirar aqui do QR Code da tela, quem não pegou ainda, pegue o último momento, né? Quem puder abrir as câmeras aí, que a gente vai fazer o nosso fechamento agora, já para a gente tirar uma foto, vai ser muito bacana, Ô, né? Ícaro, tem uma perguntinha aqui, ó, da Daiane. Diga aí. Ela perguntou se, como prestador de serviço, se pode cadastrar mais de uma empresa, né? Os cadastros, eles são individuais por empresa, mas dentro da plataforma você consegue criar grupos onde cada grupo pode simbolizar uma empresa separada. Então, dentro da plataforma você consegue separar, mas o cadastro único é individual por empresa, tá? E ela está perguntando em relação a Solids aqui, o... Mas eu acho que ela está falando, jovem, sobre se ela tiver mais de uma empresa, se ela pode fazer um cadastro da Freedom para Uhum, uma empresa e outro cadastro da Freedom para outra empresa. Pode, pode. tá? Fique tranquilo, pode sim. Outra pergunta, diz aí, qual que é que eu respondo? Ela está perguntando aqui, ela usa o Disk da Solids, né, que é o Profiler, né, e na nossa ferramenta, na nossa plataforma também tem essa ferramenta, né? Ela está perguntando se a Freedom é alguma parceira, qual a diferença dos dois sistemas aí? Não são parceiros, né? São tecnologias diferentes, tá? São propostas diferentes, vocês reconheceram, né? A Solids, ela entrega um relatório e também tem um sistema de gestão de pessoas que vai para um outro caminho, que é o caminho dos processos de RH. A gente traz uma proposta completamente diferente da Solids e que uma não exclui a outra, dependendo do seu nível de consultoria, elas podem ser, inclusive, cumulativas, na minha percepção, tá? Se eu fosse consultor, talvez eu teria as duas, porque a gente tem clientes diferentes, com necessidades diferentes, em contextos diferentes, tá? Então, de fato, na nossa percepção, não atropela o outro. Claro que você pode se identificar mais com uma tecnologia ou mais com outra, que nem marca de carro, né? Você pode, né, gostar da Fiat e outro gostar da Chevrolet, e gostar, enfim. Todos te levam, né? Ainda que cada uma tem uma proposta diferente. A nossa proposta é gestão humanizada de pessoas, tá? É gestão de pessoas humanizada. É ajudar a pessoa a fazer gestão de pessoas, não olhando um relatório, né? Mas conhecendo aquele ser humano, né?
entendendo e cruzando as informações técnicas com as informações reais da vida daquela pessoa, né? A nossa proposta ela vai por esse caminho. Ela pode ser utilizada só para subsistemas, por exemplo, pode usar a plataforma só para entregar processos de recrutamento e seleção? Sim, pode, problema nenhum, né? Mas ela não se limita a isso, né? A nossa entrega tem um desejo de ser muito maior e ter um impacto diferente nesse sentido, tá bom? Lembrando também que foi uma degustação, né? É, Mostrando alguns pontos, mas a plataforma ela tem outros recursos, né? Por exemplo, como trazer mais pessoalidade, né? Deixar relatórios com a cara do seu negócio, com o seu é, logotipo, é. né? Personalizar o relatório, então tem uma série de Não entramos nesse é, assunto ainda. Acho que eu entendi. Desculpa interromper vocês, acho que eu entendi o propósito. É que eu cheguei um pouquinho atrasada, e aí até peço desculpas aí pelas minhas perguntas. Talvez vocês tiveram, talvez falaram no início, mas me ocorreu porque eu uso o Disc da Solids e eu não conheço as outras funcionalidades da plataforma. Mas daí eu pensei, eles têm o meu contato porque eu uso a Solids, e daí como que não pode ser, não pode competir, né? Não faz sentido, né? Só para Né? entender mais ou menos, né? E para mim eu achei interessante esse mês que vocês vão dar assim, de degustação, porque eu tenho essa situação. Empresas, eu dou consultoria para empresas pequenininhas. Então, daí a pouco eu tenho uma empresa com 5 funcionários, daí eu posso juntar uma outra, por exemplo, que tenha 10, que tenha interesse, e cadastrar o meu CNPJ, por exemplo, e colocar em grupos ali para eu poder fazer a exato. gestão dessas pessoas. Isso, né? Perfeito, perfeito. Pegou, Tá, chegou depois, mas pegou tudo, jovem. entendi. Tá, beleza, Pegou show. tudo. E aí, entra numa parte que o Douglas, né, trouxe, a gente não entrou, gente, já está pronto, né, só para a gente não se estender. A gente quer oferecer personalização para os consultores, tá? Quer não, a gente oferece. Então, no cadastro da sua empresa, logo depois que você tiver seu acesso, você já pode personalizar o seu relatório quando você gera para o seu cliente. Ele pode sair com o seu logo, A ele pode cor, sair, ele pode sair com a cor da sua empresa, né? Da cor primária da sua empresa. Então, tem um processo de personalização muito legal que pode valorizar aí o seu negócio junto com a gente, tá? Nosso objetivo principal é que a gente chegue lá. Tem que chegar nas pessoas, né? Então, a forma da gente chegar nas pessoas é empoderar vocês, né? E é assim que o nosso negócio vai crescer. Mais dúvidas? Eu queria ver se tiver. Temos ainda um minuto, mas a gente vai trazer um pouquinho, pode dar mais uns 3 minutos. Tem mais alguma dúvida? Eu tenho. Pergunta, jovem. É, eu vou precisar aproximadamente de 26, 27 senhas, tá? Do DISC, é aquele orçamento que eu já tinha feito com você, lembra? Uhum. Eu tô até, assim, eu tô atrasada para entrar numa outra reunião de alinhamento, tá? Ah, Porque o cliente, ele pediu um ajuste na proposta, então é, diminuiu a quantidade de liderança, então seriam 27 líderes para fazer o PDL mesmo, né? uhum. Aí, assim, você apresentando aqui, o que que eu pensei? O DISC, né, para todos, âncora de carreira, Uhum. e tem um outro que eu achei eu acho que é bem interessante também. Ah, assim, seriam 3 relatórios, tá? 3 relatórios. Então, para 27 pessoas, seriam 3 relatórios. Eu teria que comprar mais 2 senhas avulsas, é isso? Para Isso, cada funcionário? isso. Traz aí para. Assim que a gente sair, jovem, se você precisar, a gente já faz um alinhamento nosso aqui, tá? Tá, Mas aí pode ir que no pacote a gente faz um processo legal. Primeiro entender qual tá. que vai ser o número da sua assinatura e o complemento a gente compra avulso, Tá. né? Eu pensei em fazer É, mensal, né? Que é o isso, de 120. isso. Já Isso? faz e aí a gente vê o que vai faltar para esse projeto e a gente já negocia, Ah, tá bom? entendi. Mas Entendi. o valor, o investimento do crédito avulso, né? Fora da assinatura e fora do pacote, é R$ 39,90, tá? Só para Tá. todo mundo saber.
Mas como você vai ser assinante, né? A Uhum. gente consegue uma condição especial aí para ti. Ah, Tá entendi. bom? Dá para Tá bom, então. cair. Aliás, condição especial já falta. Dá para chegar a R$ 29,90 aí para os assinantes Tá. no volume que você vai Ah, comprar. legal. Tá bom? Legal. Tá bom. Mais alguma pergunta? Não? Deixa eu ver aqui que teve umas coisinhas aqui no chat que apareceram aqui interessantes. Valquíria deu parabéns. A Tatiana está sem palavras. Quanto era o que eu precisava? Parabéns, plataforma. Tati, sabe o que você precisava, Tati? Está aí na nossa primeira assinante. R$ 120. Vai escrever seu nome na história. O primeiro que fizer esse Pix aí, escreve seu nome na história. Vai ser a primeira assinante da plataforma. E a Day achou bem legal. Bacana, gente. É um pouco disso. Queria agradecer vocês, aqueles que puderem abrir as câmeras para a gente tirar nossa foto do dia de hoje. Todos abram a câmera aí. Everton, muito bom. Que bom que você está aqui, jovem. Jovem Lilian. Aí, Day abriu a câmera aí. Muito bom. Tudo incrível. Alex, abra sua câmera. Valquíria também. Vamos, gente. Nossa primeira foto, nosso primeiro encontro. Aí você me pegou de surpresa aí, Ícaro. É, que isso, que isso. Já, eu vou tirar uma aqui e você tira uma aí depois, tá bom? Fechou. Aí, ó, a Valquíria chegando, bom. Alex, abre a câmera. Vamos lá. Bom, então vamos lá. 1, 2, 3, e já sorrindo. Beleza. Agora eu vou deixar essa foto aqui, porque essa é uma foto aqui imperdível, especial. E aí você tira a nossa segunda foto aí, jovem Douglas. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Oi. Jovem Douglas, suas palavras finais, você que fecha o nosso evento. Só gratidão. Obrigado pela compreensão do início, né? Perdemos um tempinho aí por causa da instabilidade que estava na plataforma da Simpla, né? Mas deu tudo certo, veio quem precisava vir. Então, gratidão a todos por essa dedicação de tempo que vocês tiveram aqui com a gente, tá? Gratidão mesmo, gente. Tá sem áudio, Dai. Vocês vão mandar, de repente, a gravação, porque eu não peguei o início pelo e-mail? Ou não? Podemos. Acho que pode, né, Douglas? Essa gravação acho que pode. Sim, sim. Já, Para eu dar uma olhada, porque eu não vi o início, daí queria ver. a gente sobe e já manda, tá bom? Manda junto com a apresentação. E, gente, nossos contatos, acho que todo mundo tem, pelo menos os meus, né? Se alguém não tiver, já me fala que eu vou deixar aqui, né? E quiser conversar. Mas o mais importante, se você quiser conversar sobre plataforma, é naquele grupo lá que a gente colocou vocês. Aí vocês recebendo a apresentação, se você não quiser entrar, já entra, porque eu chamo você individualmente, tá bom? Um Obrigadão. beijo, fiquem com Deus, uma ótima Valeu, noite. gente. Obrigado. Valeu, Everton. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, gente. Obrigada. Tamo junto. Tchau, tchau.